Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, estou muito feliz em estar mais uma vez aqui com vocês, reproduzindo o nosso estudo, que é toda quarta-feira às 20 horas. E hoje eu estou com uma convidada, qual o seu nome? É Sara. Sara! Geralmente eu faço os vídeos, ela está dormindo. Junta as mãozinhas, faz o Pai Nosso, vai, fecha os olhinhos, faz o Pai Nosso. Senta das mãos no céu. Nosso dia a dia hoje é dessa atividade assim como nesse seja Deus, unita e tentação, mal em o poder e agora para sempre. Amém! Agora fiquem com o estudo do nosso pastor aqui, né? O pastor Feliz por estar aqui compartilhando com vocês este estudo da Palavra de Deus. Invoquemos a presença do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos tomar como base deste estudo primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 13 a 16, onde lemos: Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Deus abençoe a todos. Amém. A primeira coisa que nós queremos fazer é uma correlação com o hino Santa Bíblia, Meu Prazer, o número 247 do Inário Luterano, ou 90 do Inário Louvai ao Senhor. É um hino antigo. Foi composto por John Barton no século XVIII e consta em quase todos os inários evangélicos espalhados pelo mundo e também nos da nossa igreja. E nós vamos refletir sobre esta valiosa composição de encanto e nobreza, que é uma verdadeira declaração confessional à Bíblia, a esta revelação de Deus para o conhecermos, para encontrarmos em Cristo o sentido da nossa existência e também sabermos qual será o nosso futuro na eternidade. O primeiro destaque a fazermos é sobre o estilo literário. Muitos hinos têm seus estribilhos e há naturalmente repetições. Mas este hino, sem estribilho, ele tem um início que é repetido ao final. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Já houve tempos, especialmente na Idade Média, quando um exemplar das Escrituras Sagradas valia uma fortuna. Mas, por ser a língua latina
sacramentalizada ou sacralizada pela igreja de então, o povo simples não tinha entendimento da língua e também não podia conhecer profundamente a palavra de Deus e confrontá-la com os decretos papais ou da tradição. E mesmo aqueles que se levantavam contra, que conheciam melhor a Bíblia, eles eram perseguidos e mortos à fogueira, como aconteceu com João Hus, um precursor da Reforma. E, portanto, naquele tempo, a Bíblia era como um livro selado, aprisionado em sua leitura, em seu conhecimento e em seu entendimento da verdade da palavra de Deus. Por isso nós precisamos agradecer muito a Deus pela reforma de Martinho Lutero, que resgatou as Escrituras para que fossem a única fonte, regra e norma de fé e doutrina da Igreja. E com isso nós passamos a conhecer tudo aquilo que Deus, nosso Senhor, quis nos revelar. Tanto a nossa mente, quanto ao nosso entendimento, e aquilo que nós agora podemos crer e confessar, sobretudo quanto ao plano da salvação em Jesus Cristo, pela sua graça, que nós acolhemos mediante a fé, para termos o perdão e a salvação eterna. Vamos comentar um pouquinho sobre alguns princípios de interpretação bíblica. Nós não temos muito tempo para este assunto, porque é muito complexo, mas nós precisamos ter pelo menos alguns princípios em vista para podermos ter uma interpretação segura e correta da palavra de Deus. E isso aumenta também o nosso discernimento diante das heresias ou dos ensinos errados que surgiram e ainda surgem amplamente e que controvertem a revelação verdadeira de Deus. O primeiro princípio foi introduzido por Martinho Lutero quanto à distinção clara entre lei e evangelho. Porque justamente essa falta de distinção é que move igrejas a ensinarem ainda hoje que a salvação é pela fé, mas também pelas obras. Ou que a pessoa vai galgar alguma graça de Deus na eternidade pelas obras que realiza. Isso se chama sinergismo, uma mistura de salvação entre graça e obras. E nós sabemos pela Bíblia que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de ninguém, é obra de Deus, inclusive a fé que aceita Jesus Cristo e o seu perdão e a salvação. E por isso então o leitor e o pregador precisam necessariamente aprender essa clara distinção. E o reformador Martinho Lutero disse que aquele que fizer isso de forma clara e profunda, ele daria
o título de doutor em teologia. E o outro princípio de interpretação bíblica é mais fácil de compreender, especialmente quando se vai do Novo Testamento para o Antigo, naquela realidade de leis mosaicas ou os mandamentos de Deus. E desde a pandemia, que começou em março e continua até hoje, a minha esposa Alana, ela criou um programa de leitura bíblica diária, do início da Bíblia. Ela já está terminando o livro dos Salmos. Eu a orientei para, diante daquelas situações onde tem as leis, as exigências e os mandamentos de Deus, que ela sempre colocasse Cristo ali no meio. Isso vai trazer consolo e paz ao leitor, porque vai perceber o quanto foi necessário Jesus Cristo ter vindo ao mundo para cumprir a lei perfeita de Deus em nosso lugar e assim nos libertar tanto do pecado e da morte para o juízo, mas também do jugo da lei, aquilo que nunca ninguém até hoje conseguiu cumprir. E isto está em Gálatas 4:4, onde lemos: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos a alguns exemplos. No Salmo 16:2, assim cantava o rei Davi: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E qual era a razão, mesmo no contexto do Antigo Testamento, das leis mosaicas, o motivo dessa paz e alegria do rei Davi? É porque ele interpretava a palavra de Deus à luz da sua misericórdia. Em certa ocasião, Jesus censurou os saduceus, eles que só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia como sagrados, de Gênesis ao Deuteronômio, e negavam a ressurreição dos mortos. Eles tinham um pressuposto de interpretação da Bíblia particular. E Jesus então disse de forma bem dura para eles: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Está em Mateus 22:29. Por causa desse pressuposto errado de interpretação bíblica, eles negavam a própria ressurreição. E em outra ocasião, após ter curado um paralítico em dia de sábado, Jesus foi criticado duramente pelos judeus. E aí Jesus, diante deles, pois eles tinham o princípio de interpretação bíblica à luz das leis mosaicas, de forma bem rígida. E Jesus disse para eles: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, se não colocarmos Jesus, a sua graça, a sua misericórdia, no contexto de toda a Bíblia, facilmente nos perdemos para caminhos errados de heresia. Agora um detalhe, eu acredito que todos vocês já ouviram esta frase: conhece-te a ti mesmo. Foi como que um dito popular alcunhado na porta do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, desde o século IV a.C.
conhece-te a ti mesmo. E o Apolo, que era tido como o deus da beleza, da perfeição e da razão, com este aforismo, como é chamado, se propunha que o conhecimento precisa vir com uma busca de si mesmo. E a partir daí, conhecer a verdade sobre o mundo. Interessante que um pouco mais tarde, o Sócrates, que era tido como o homem mais sábio da época, ele, à luz disso, jogou um outro lema que caracteriza o seu princípio filosófico: eu só sei que nada sei. Mas que graça de Deus nós temos, porque a filosofia e nenhuma outra ciência revelou nem desenvolveu, através das Escrituras, a nossa mente, entendimento e a nossa alma. Deus revelou aquilo que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, quais são os seus propósitos para conosco, tanto agora quanto na eternidade. E hoje nós também podemos confessar e até mesmo nos utilizando com uma outra parte do hino Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser, onde está constando: tu me dizes o que sou, donde vim e aonde vou. Ou seja, a nossa origem, o sentido da nossa existência e o nosso futuro. Vamos retomar a leitura e nos aplicar especialmente a primeira frase do versículo 13 de 1 Timóteo 4. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Não era só uma leitura na época para si, era uma leitura compartilhada com outros irmãos. Então outros irmãos também estavam ali ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. E antes disso, eu vou compartilhar uma experiência pessoal. Eu estava no 2º ano do Seminário Concórdia de Porto Alegre, estudando teologia, e certa vez no meu quarto de estudo, um colega estudante de uma turma acima, ele me fez uma visita, e naquele momento eu estava com a Bíblia aberta, fazendo a minha leitura. Aí ele me disse: você gosta de fazer a leitura da Bíblia assim, textualmente, pura e simples? Eu respondi que sim. Aí ele me disse que respeitava muito as pessoas que tinham esta prática, mas que a preferência dele era ler livros que falavam sobre a Bíblia e que interpretavam e comentavam os textos. Nunca me esqueci disso. E sempre vi isso com bastante preocupação. E muito mais no meu tempo de ministério pastoral. E inclusive em nossa realidade de paróquia e congregações onde estamos trabalhando com vocês. A minha preocupação maior é quanto àqueles irmãos que já se sentem saturados e enjoados
com aquela leitura pura e simples da palavra de Deus. E como hoje está muito difundida a internet, então já vão para esse caminho ali, buscando postagens de mensagens, de vídeos, e que satisfazem os gostos da maioria, daqueles que os procuram. Mas se uma pessoa não tem critérios, não tem o devido discernimento, e não se utiliza de princípios de interpretação da Bíblia corretos, facilmente esta pessoa é seduzida por estas postagens. E muitas vezes acontece até de irmãos nossos querem postar uma coisa bem interessante nos grupos, onde é tipo um púlpito de pregação que vai levar aos ouvidos de outras pessoas. E muitas vezes essas postagens estão erradas, numa interpretação incorreta. Aí o pastor vai atrás, aí pede para excluir o vídeo, e orienta que ali tem falta de distinção entre lei e evangelho, mistura a ação de Deus com o livre-arbítrio, erros com respeito aos sacramentos. Muitos vídeos têm conotações espíritas, salvação por obras, moralismos. E convém isso? Claro que não. Então, por isso, é muito interessante esta frase do texto bíblico: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Você já pensou em formular um programa aplicado de leitura bíblica diária e de exercitar e trabalhar o hábito dessa leitura sem interrupção? Eu fico muito feliz pela minha esposa, e ela, diante dos princípios de interpretação que eu passei para ela e passei hoje para vocês, ela tem se edificado e se encontrado sempre feliz, consolada e com muitas perguntas a fazer. Tão importante que também você se sature da leitura bíblica, pura e simplesmente. Até Martinho Lutero disse que as escrituras é como uma erva. Quanto mais você tritura, mais você depura o seu sabor. E antes da leitura, você pode fazer essa pequena oração, que desde a adolescência eu venho fazendo, bem curtinha. Introduz a leitura com oração. Pai Celestial, abençoa a minha leitura. Santo Espírito, guia o meu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Só isso. Pai Celestial, abençoa a minha leitura. Santo Espírito, guia o meu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. E aí começa a ler, tendo ao lado um caderno, uma folha, uma caneta, como outros irmãos estão fazendo. E aí anota termos difíceis, versículos que não deu para entender, ou textos mesmos que podem depois ser pesquisados, buscado em comentários de Bíblias recomendadas, como as Bíblias comentadas da linguagem de hoje, da Nova Almeida Atualizada, da Bíblia da Reforma, ou mesmo perguntas a se fazer ao pastor em épocas especiais. E com isso, a pessoa vai se fortalecendo, ganhando curso, se confortando, se consolando, se edificando e também despertando a sabedoria e o dom, a iluminação, para ajudar outros com segurança e verdade. E agora, para concluir, eu gostaria de
citar alguns versículos especiais que nos mostram a importância de estarmos sempre apegados à palavra de Deus, a começar por uma leitura contínua, com meditação, estudo e aprimoramento no seu entendimento. Salmo 119, 97, palavras do rei Davi. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E logo mais, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Agora Colossenses 3, 16 e 17. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo para a glória de Deus. Aí tudo vai direitinho, verdadeiro, e com alegria, sob a bênção de Deus. Nós também temos o texto de Atos 17, do testemunho dos cristãos de Bereia, uma igreja da Macedônia, que é dito que eles em conjunto conferiam, liam as Escrituras todos os dias, para verem se aquilo que o apóstolo Paulo pregava era realmente verdadeiro. Veja o zelo deles, em depurarem pelo estudo das Escrituras a verdade, aquela que Deus revelou e quer que seja preservada em nossa mente e em nosso coração. E por fim, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Oremos a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.